Paulo Freire caminha por uma paisagem serena, onde o céu se mistura ao horizonte dourado. Ele sente uma presença forte e acolhedora ao seu lado. Quando se vira, vê Jesus, sorrindo com um olhar de profunda compreensão. Mestre, que honra poder dialogar contigo. Passei minha vida defendendo a educação como um ato de libertação. Sempre acreditei que o aprendizado precisa ser um processo ativo, um caminho de conscientização, mas há tantas forças que mantêm o povo preso à ignorância. Como libertar aqueles que não sabem que estão acorrentados? Paulo, a verdadeira libertação começa no coração e na mente. Muitos vivem sem enxergar, não porque não podem ver, mas porque foram ensinados a aceitar a escuridão como luz. O primeiro passo é despertar o desejo de questionar. Paulo Freire. Sim. E por isso digo que a educação não pode ser um depósito de conhecimentos, mas um diálogo. A consciência crítica é o que faz o ser humano transcender sua condição imposta. Mas muitos têm medo dessa libertação, pois ela exige responsabilidade. A verdade liberta, mas também exige coragem. Muitos preferem permanecer nas sombras, porque a luz revela tanto as injustiças do mundo quanto suas próprias omissões. Mas aquele que se educa para a liberdade deve estar disposto a transformar não apenas sua mente, mas também suas ações. Paulo Freire. Então a libertação pelo conhecimento não é apenas um direito, mas um dever? Sim, pois aquele que conhece a verdade e não a pratica está apenas colecionando palavras vazias. Mas aquele que aprende e age com amor e justiça, esse sim se torna verdadeiramente livre. Paulo Freire reflete por um momento. Ele percebe que Jesus não apenas fala de conhecimento, mas de uma educação que envolve transformação e amor. Paulo Freire. Então a educação que liberta não é só aquela que ensina a ler palavras, mas a ler o mundo. A alfabetização da consciência é tão importante quanto a alfabetização das letras. Exato, pois um coração cego de amor nunca enxergará a verdadeira sabedoria. Paulo sorri, sentindo que esta conversa já começou a iluminar ainda mais suas próprias reflexões. Paulo Freire e Jesus continuam caminhando por aquela paisagem serena. O vento sopra suavemente, como se cada palavra dita ali tivesse um peso especial no universo. Mestre, há algo que sempre me inquietou. Muitas vezes, os poderosos tentam silenciar aqueles que despertam os oprimidos. Eu vi isso tantas vezes na história. A perseguição dos que ensinam, a marginalização dos que tentam libertar. Como podemos continuar essa missão diante de tanta resistência? Paulo. A luz sempre incomodará aqueles que se beneficiam das trevas. Quando denunciei a hipocrisia dos poderosos, muitos quiseram me calar. Quando disse que os últimos seriam os primeiros, fui visto como uma ameaça. Mas a verdade não pode ser destruída. Cada semente plantada em um coração disposto a aprender germinará no tempo certo. Eu entendo. Foi por isso que sempre defendi a educação como um ato de amor. Somente quando o educador enxerga o outro como um ser humano digno e não como um recipiente a ser preenchido, ele consegue de fato ensinar. Jesus. O amor é a verdadeira revolução. Mas amar é um ato corajoso, pois significa querer para o outro aquilo que se deseja para si, a dignidade, a justiça, a liberdade. Muitos falam de amor, mas poucos estão dispostos a vivê-lo na prática. Sim, vejo que a opressão se sustenta não apenas pelo poder da força, mas pelo medo que as pessoas têm de pensar por si mesmas. Se uma criança cresce sem nunca ser incentivada a questionar, ela se tornará um adulto conformado. A educação bancária, aquela que apenas deposita informações sem reflexão, é uma ferramenta de dominação. Jesus. E o medo é a corrente mais forte que existe. Quando as pessoas acreditam que não podem mudar suas próprias vidas, tornam-se prisioneiras antes mesmo de alguém trancar suas celas. Mas eu digo, a fé move montanhas e o conhecimento desperta os adormecidos. Então, aquele que ensina com amor, que provoca o pensamento e desperta a consciência, está realizando um ato de fé? Sim, pois ele acredita na transformação mesmo quando ela ainda não pode ser vista. Ensinar é plantar um futuro que talvez o próprio educador não veja florescer, mas que mudará gerações inteiras. Paulo Freire para por um momento e olha para o horizonte. Ele percebe que essa missão não é apenas sobre ensinar, mas sobre acreditar na capacidade humana de crescer, de evoluir, de se libertar. Então não podemos desistir, mesmo diante do medo, da repressão, da injustiça.
porque cada mente libertada é uma nova chama acesa no mundo. E a escuridão nunca poderá apagar a luz. Os dois seguem caminhando, e Paulo Freire sente que suas ideias foram reafirmadas com ainda mais força e propósito. O caminhar de Paulo Freire e Jesus continua, agora próximo a uma fonte cristalina. O som da água flui como um símbolo da renovação constante do conhecimento e da vida. Mestre, ao longo da minha jornada aprendi que a educação verdadeira só acontece no diálogo. Não é possível ensinar sem ouvir, sem compreender o outro. Mas vejo que muitos ainda insistem em uma educação autoritária, onde só um lado fala e o outro apenas obedece. Isso acontece porque muitos confundem autoridade com autoritarismo. A verdadeira autoridade nasce do exemplo, do amor e da justiça. Mas aqueles que querem apenas o controle impõem regras sem abrir espaço para a compreensão. Sim, por isso sempre defendi que o educador deve ser também um aprendiz. Ele não pode se colocar como um detentor absoluto do saber, mas sim como alguém que cresce junto com o educando. Essa é a humildade necessária para transformar vidas. Quando caminhei entre as pessoas, ensinei contando histórias, ouvindo, tocando seus corações. Eu não impus conhecimento, mas despertei neles a vontade de buscar a verdade. E essa verdade liberta, mas muitos têm medo dela. Afinal, compreender a realidade significa perceber que o mundo não precisa ser como é, que ele pode e deve ser transformado. E a transformação exige coragem. O ser humano muitas vezes se acostuma com suas correntes porque teme a responsabilidade da liberdade. É mais fácil viver sob ordens do que pensar por si mesmo. Exatamente. A consciência crítica assusta porque tira as pessoas da passividade. Mas, mestre, como podemos fazer com que mais pessoas despertem para essa necessidade de pensar, de questionar, de mudar? Primeiro, sendo o exemplo da mudança que queremos ver. Depois, semeando. Nem todas as sementes darão frutos imediatamente, mas algumas crescerão no momento certo. E, acima de tudo, jamais perdendo a fé no ser humano. Acreditar na educação, então, é um ato de fé na humanidade. Jesus, sim, pois cada pessoa tem dentro de si a capacidade de compreender, de crescer, de amar. Mesmo aqueles que agora parecem perdidos podem um dia despertar. Paulo Freire sorri, sentindo uma paz profunda. Ele compreende que seu trabalho é, acima de tudo, uma missão de esperança. Paulo Freire e Jesus continuam caminhando, agora, sob a sombra de uma grande árvore. O vento suave carrega o perfume da terra molhada, como se a natureza também estivesse atenta à conversa. Mestre, o que mais me entristece é ver que a educação libertadora ainda enfrenta tantas barreiras. Muitos querem silenciar aqueles que ensinam a pensar, pois sabem que um povo consciente não se deixa dominar facilmente. Isso sempre aconteceu, Paulo. Desde os tempos antigos, aqueles que desafiam a ignorância e a opressão são perseguidos. Os fariseus quiseram silenciar minha voz porque temiam a liberdade que eu trazia. Sim, entendo. Mas como podemos resistir a essas forças que querem manter o povo na escuridão? Com amor e perseverança. Quem ensina com amor nunca ensina em vão. As palavras podem parecer esquecidas, mas ficam gravadas na alma de quem as ouviu. A mudança nem sempre é imediata, mas ela acontece, pouco a pouco. Paulo Freire. Então, o ato de ensinar é, acima de tudo, um ato de esperança? Exatamente. Esperança ativa, que não apenas sonha, mas age. Assim como uma semente lançada à terra pode parecer invisível por um tempo, um dia ela brotará e dará frutos. O conhecimento libertador pode demorar a florescer, mas ele jamais será destruído. Mestre, suas palavras renovam minha fé. Sei que minha jornada não será fácil, mas continuarei acreditando no poder da educação para transformar o mundo. E essa é sua missão, Paulo. Ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas acender luzes na escuridão. Nunca se esqueça, cada consciência despertada é uma chama que jamais se apaga. O silêncio se instala por um momento. Paulo Freire olha para o horizonte, sentindo uma profunda gratidão. Ele entende, agora mais do que nunca, que sua luta pela educação é parte de algo muito maior, uma obra que transcende o tempo. Obrigado, mestre. Caminharei com ainda mais determinação. E eu sempre estarei ao seu lado, em cada sala de aula, em cada olhar que se ilumina, em cada ser humano que desperta para a verdade. Os dois seguem adiante,
e a luz do sol parece brilhar com mais intensidade, como se o próprio universo reconhecesse a importância desse encontro.